Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Wilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que está acompanhando o nosso programa Transformando Vidas. É um prazer muito grande estar chegando aí no seu lar com a palavra do Senhor. Esse momento maravilhoso, né, que nós podemos parar para ouvir a palavra do Senhor, porque aquilo que tem feito a diferença na nossa vida. A palavra do Senhor está acima de tudo. É um livro que tem mudado gerações. Não é um livro simplesmente qualquer, né? Porque a palavra de Deus, ela vai até a divisão da alma e do espírito. Então em Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor, ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Então veja bem, né? Nenhum remédio, a ciência vai chegar a isso. Como que ela pode fazer essa divisão, penetrar ali e fazer a diferença? Então a palavra de Deus, para mim, está acima de tudo que nós podemos entender, que nós podemos ouvir. Eu já li dezenas e dezenas de livros, eu fiz psicanálise, e quando você faz psicanálise, você lê ali muitos livros. É um momento assim, né, de muito aprendizado, você tem que ler mesmo, você tem que comer aqueles livros, mas a palavra de Deus está acima de tudo. Qualquer livro de psicologia, de sociologia, de filosofia, a palavra do Senhor está acima de tudo. Ela entra em lugar no nosso corpo físico, né, juntas e medulas, e também na divisão, né, da alma e do espírito. Então ela tem esse poder para penetrar ali na nossa vida e fazer a diferença. Essa é a palavra do Senhor. Tá? Eu tenho tido o privilégio de ler, todo ano ler a Bíblia inteira, todo ano, de Gênesis a Apocalipse, ler, volto novamente. Então todo ano eu tenho esse propósito. E você também pode, né, ter esse propósito de ler. Se você vai lendo, né, se você lê uma vez inteira, 2 vezes, 3 vezes, mas na 10ª vez que você lê, ela já vai encaixando na tua mente, como uma luva. Porque para eu entender, né, claro, 66 livros, mas em um só. Por aí você já vê o milagre. Eu carrego uma biblioteca na minha mão. É importante a gente ler e entender. Então quando a gente lê e começa a entender, nós vamos compreendendo também, né, não somente aquela parte espiritual do homem, mas a parte emocional do ser humano, que ela é muito complexa. A parte emocional. Tanto é que a ciência o cientista tem investido aí milhões e milhões e milhões para descobrir muitas coisas. E claro que muitas coisas eles estão descobrindo, mas coisa que já está na Bíblia há milênio. Por exemplo, você vai encontrar situações na palavra do Senhor que já está ali há 2.500 anos, 3.000 anos, aonde não tinha, né, por exemplo, a tecnologia que nós temos hoje, os meios para nós pesquisarmos igual nós temos hoje, mas ela já adianta isso. Então, para você ver o nível da palavra de Deus que está acima de tudo. Então, a palavra do Senhor, ela trabalha muito com alma, né? Então, tanto é que nós usamos essa expressão dentro da igreja, alma. Então, quando nós estamos tratando o ser humano, estamos tratando ali espírito, alma e corpo. Nós usamos muito essa palavra alma. Na realidade, o centro, né, das emoções do ser humano, os seus sentimentos, todos eles estão relacionados à alma do ser humano. A palavra de Deus trata muito isso. Na semana passada nós lemos Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que o Senhor está falando esse versículo simplesmente para aqueles que estão chegando na igreja? Claro que nós usamos muito esse versículo na evangelização, no culto, de evangelismo. Será? Nós podemos usar, mas não é só para isso. Então veja bem, o Senhor diz aqui, ele fala aqui, cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E ele fala também que encontrarão descanso para as suas almas. Será que ele está falando aqui descanso eterno depois que nós partirmos dessa terra? Claro que não. Nós podemos entender dessa forma também, mas ele está falando principalmente para enquanto nós estivermos aqui na terra. Porque quando nós estivermos na presença do Senhor, irmão, nós não vamos ter alma cansada, sobrecarregada, nós não vamos ter angústia, nós não vamos ter sofrimento, nós estaremos na presença do Senhor. Em Apocalipse diz que ali nós não vamos ter choro, nós não vamos ter angústia, tristeza. Então, aqui o versículo, ele se refere bem mais à situação a qual nós estamos vivendo agora. Não é? Muitas vezes eu venho para a igreja, eu estou aqui, estou ali servindo o Senhor, estou buscando, já tenho algumas experiências, por exemplo, na vida espiritual com o Senhor, e eu tenho dentro de mim algumas neuroses, ou eu tenho uma neurose, às vezes, dependendo do caso, não é uma só. Existem outras neuroses que está dentro de mim e eu não sei responder, e eu tenho medo de perguntar, por exemplo, para um líder, para um pastor, e levar uma bronca, Imagina você chegar num pastor e dizer assim, puxa vida, eu sou casado, ou mulher, eu sou casada, e tem hora que dá vontade de eu amarrar o meu esposo junto comigo para não deixar ele para lado nenhum. Quer dizer, por que você está tendo essa atitude? Será que simplesmente é um ciúmes? Claro que a pessoa fala, não, você é muito ciumenta. Então. Por que está acontecendo isso? É simples eu, pegar aquela palavra, e dar uma desculpa. Não, esse é um ciúmes, isso aí vai sair. Mas na realidade não sai, está aumentando cada vez mais. Por que está acontecendo isso dentro de mim? Um exemplo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem ali desencadeou a neurose, geralmente a pessoa traz desde criança. Por que aconteceu aquilo? É um conflito interior. A pessoa ali é quase que permanente, aquele conflito, aquele desespero, aquele medo de perder. Por que eu estou vivendo aquilo? Aonde foi desencadeado? Então, quando há o tratamento do Senhor, a ministração sobre aquilo, o Senhor leva, por exemplo, a pessoa a aquele momento a qual teve aquele problema ou iniciou aquilo. Um exemplo, vamos dizer uma criança, que de repente, ali aos 7 anos, há uma separação. Quer dizer, tirou o pai ou a mãe daquela criança. Ela teve aquilo de mais importante na sua vida foi tirado dela. Ela teve uma perda assim que não tem mais. Quer dizer, como que vai suprir aquilo? O dia a dia, como que vai? E aí tudo bem, passa aquele momento tal, de repente a mãe, conhece outro homem, o pai conhece outra mulher e vai levando. Só que aquilo ali, por exemplo, foi um trauma que a criança viveu. Aquilo está dentro dela. Ela pode esquecer, e continuar a vida, no estudo, conhece outras pessoas, aquela criança vai tendo ali, vai se socializando e tal, só que ela tem um conflito. E de repente todas as pessoas que estão perto dela, que se aproximam, não estou dizendo aquele que você encontra no ônibus, mas aqueles que se tornam verdadeiros amigos seus. Porque nós temos colegas, não é assim? E nós temos amigos. Aquele que se torna amigo, porque colega, eu tenho meus colegas de trabalho, não estou dizendo isso. Eu tenho meus colegas da escola,
mas eu tenho amigos. Então aqueles que verdadeiramente se tornam teus amigos, ali bem íntimos, você tem um medo muito grande de perder essas pessoas. E na realidade, de uma forma inconsciente, você começa a manipular essas pessoas. E evitar com que essas pessoas cheguem próximo de outras, né? Existem pessoas que privam o outro de ir até a igreja. Por quê? Ali tem um aglomerado de pessoas, então tem medo. E vive assim numa intimidade assim, exacerbada, ao ponto de uma manipulação muito grande na vida daquela pessoa. Não é? Então, quanto mais a pessoa, por exemplo, se aproxima de você, mais você tem medo de perder aquela pessoa. E quando casa, piora a situação. Então, na realidade, a gente até costuma brincar, existe esposa, se ela pudesse, ela trancaria o esposo no banheiro para ele não ver ninguém, né? Trancaria ali. Quer dizer, na realidade, será que é um ciúmes? Tem? Não é um ciúmes. É um trauma vivido no passado. Porque foi tirado daquela criança o pai, foi tirado a mãe. E agora, aquilo que é bem íntimo dela, aquilo que vinha suprir aquele problema, o medo que ela tem é de ser tirado. Então ela não sabe daquele comportamento, ela não entende o porquê daquele comportamento. E isso leva, meu amado, a uns transtornos, né, assim, psicológicos, que se não for tratado pelo Senhor, muitos casamentos, né, são encerrados por causa disso. Pessoas que têm, por exemplo, projeto de vida, têm sonhos, ali os sonhos são frustrados, porque elas vivem num conflito interior muito grande, que elas não produzem, elas não têm aquela vidinha, claro, que trabalha, estuda aquela vidinha, mas aquilo que poderia ser algo bem mais importante na vida da pessoa, não pode ser realizado porque ela está vivendo num conflito interior. E quando nós estamos vivendo num conflito interior, a nossa mente trabalha só naquilo. Só naquilo. Não é? Então, a gente encontra vários versículos na palavra do Senhor. Quando Jesus fala também aqui em Mateus, se você quiser abrir comigo, Mateus 15, no versículo 19, ele diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos. Que coração é esse? É o órgão? Não, da minha alma, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Então, por exemplo, vamos dizer, você passa a semana inteirinha com maus pensamentos na cabeça. Por exemplo, você levantou aí nessa segunda-feira, né? Aconteceu alguma coisa contigo ontem dentro da igreja, ou um ambiente, né? Você foi almoçar ali, né, na casa dos parentes, e você ouviu alguma coisa, fizeram alguma coisa que não gostou. Você passa a semana inteirinha aquilo ali, maquinando a tua mente. Quer dizer, essa semana você não vai produzir. Você vai estar a semana inteirinha com aqueles maus pensamentos. Quando chegar, por exemplo, terça, quarta-feira, a tua cabeça, aí você vai ter dor de cabeça, vai ter dor no estômago, vai desencadear outros problemas no teu corpo físico, porque isso aí não foi tratado por Deus. Deixa o Senhor tratar. Ele trata. Por isso que lá em Mateus, o Senhor fala aqui: vinde a mim, você que está aí cansado e sobrecarregado. Não é sobrecarregado fisicamente, mas emocionalmente. Claro que quando eu estou, por exemplo, sobrecarregado emocionalmente, o meu corpo físico é a ponto de você levantar e levanta cansado. Você levanta ali cansado, porque na realidade você não repousou. Né? Porque ali teve aquele conflito, você teve sonhos ruins, né? Pesadelos, e o teu corpo, ele simplesmente você deitou, mas não descansou. Então o nosso corpo, ele não vai ter uma reação assim de descanso. Então nós temos que buscar. Então nesse acampamento nós tivemos aí dezenas de pessoas que foram curadas, né? Receberam a cura aí também na vida emocional. Então você vai acompanhar alguns testemunhos e logo em seguida nós retornaremos. O que estava me matando mais era o ódio que eu tinha dentro de mim do que a própria enfermidade que já estava ali,
sabe? E eu sentia muito ódio da minha mãe, porque pelo fato de eu ter ficado doente, ela sempre me amaldiçoou muito. Então eu jogava toda essa culpa nela. Então eu tinha muito ódio dela. Muito ódio, portanto, fiquei muito tempo sem conseguir olhar na cara dela e chamar ela de mãe. Entendeu? E eu senti quando Deus tirou aquilo dali de mim, aquele peso ficou me incomodando ali, até que saiu. Na hora que eu levantei e comecei a andar, eu senti a mão de Jesus me segurando. E eu agarrei assim com força, eu tomo posse, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então você ouviu, depois nós vamos ouvir, esse programa tem também mais alguns testemunhos. Você ouviu. Aparentemente parece que é um testemunho ali que não tem nada a ver, mas tem pessoas que estavam presas ali no passado. Presas. E de repente uma pessoa dessa, por exemplo, com um problema, né, com a mãe, um abandono, ela tenta passar aquilo ali de uma forma inconsciente para o seu cônjuge. Então uma moça, por exemplo, que ela não teve ali a presença do pai, no momento ali crucial da sua vida, principalmente naquele momento de infância, que vai até ali os seus 9 anos e tal, onde o diabo trabalha e trabalha legal para destruir, para marcar. Você pode ver que muitas crianças, ou a maioria, é violentada nesse período, porque ali vai deixar marcas assim cruéis. Crianças, por exemplo, que sofrem outro tipo de abuso nesse período para deixar marcas assim cruéis. Imagina, por exemplo, uma moça que ela foi uma criança, ela foi abandonada pelo pai. Então ela não teve a presença daquele pai. E sempre ela vai buscar no esposo aquele pai que ela não teve. Não é? E aquele pai, que na realidade foi embora. Então ela está vivendo com aquele esposo, assim, numa insegurança tamanha, assim, uma insegurança assim, cruel, que a qualquer momento aquele esposo será tirado dela. Então ela vive num conflito, na realidade numa neurose, né? Quer dizer, o que é a neurose? A pessoa está em constante conflito. Quer dizer, ela não vive, ela vai trabalhar pensando naquilo, ela vem para casa pensando naquilo, aquele medo exacerbado, aquele medo assim, aterrorizante de perder. Então todas as pessoas que aproximam do seu esposo, ela já leva, essa pessoa vai tirar o esposo de mim, porque ela perdeu o pai. E por outro lado, sempre buscando também no esposo o pai que ela não teve. Aí se torna, por exemplo, uma esposa dengosa, birrenta, uma esposa que nada pode suprir, né? Aquela parte emocional que foi tirado, ou seja, aquele trauma que foi tirado naquele momento. Então, não tem nada que possa suprir aquilo. Então, essa pessoa precisa passar por uma cura interior. Ela precisa passar por uma cura. Porque senão ela vive, como que ela não vai produzir? Ela chega na igreja, não deixa o esposo, por exemplo, nem olhar para o lado, não deixa o esposo participar de nada, porque se começa a participar, de repente, vão tirar ele de mim, e fica. Só que ela está respondendo aquilo ali de uma forma inconsciente, ela não sabe por que é assim. Né? E quando sabe, ela busca cura. E quem pode trazer essa cura? É o Espírito Santo de Deus. Ele faz isso. É o Espírito Santo de Deus que pode preencher. A partir do momento que você descobre aquilo, né? Por exemplo, aqui você está descobrindo isso. Ah, olha, apóstolo, por que eu tenho isso? Então, se você analisar o passado, está em uma regressão, não tem nada a ver com regressão. Existem pessoas que pregam sobre regressão que não têm a mínima ideia do que seja isso. Não é? Claro, o nosso passado tem uma influência muito grande no nosso presente. E se não for curado, no nosso futuro. Claro que é. Muito. Então por que está acontecendo isso comigo agora? Então nós estamos mostrando para você. Jesus, ele fala que os maus pensamentos procedem do coração. Aí que vem, por exemplo, os homicídios, adultério, imoralidades sexuais, os roubos, falso testemunho e as calúnias. Então, uma pessoa, por exemplo, vendo em constante conflito,
todas as pessoas que chegam perto dela é um inimigo. É um inimigo e né, ela tem medo e ela vai evitando todo tipo de pessoas. Na realidade, essas pessoas elas gostariam de ficar num lugar fechado. Só ela e o esposo, ou só ele e a esposa. Porque o homem também desenvolve essa neurose. Se foi tirado ali a mãe, né, num período de criança e, sei lá, foi embora e tal, ele sempre vai buscar na esposa a mãe que ele não teve. E esposa nenhuma pode fazer esse papel. Ali um mês, 2 meses de casamento pode, mas depois não tem, porque ela vai ser mãe, né? Não pode ficar cuidando de um homem dengoso, de um homem, quer dizer, já barbudo, crescido, mas na realidade é um meninão. Tem um meninão por trás ali. Pode. O ser humano não aguenta, não suporta isso. E é um medo muito grande, né? De ser tirado. Na realidade, ele está vivendo aquilo dia após dia, só que ele não tem explicação para aquilo. Porque foi um trauma adquirido na infância. Não tem explicação para aquilo. Então, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha e ele cura dos nossos problemas, né? Nosso problema interior. Você vai assistir agora mais uns testemunhos e logo nós retornaremos para orar. E eu creio que o Senhor, ele poderá te curar, né? Desse problema interior, desse problema aí desses ciúmes, desse egoísmo, dessa inveja, tudo isso que desencadeia a neurose. Na realidade, são conflitos, né, que nós temos. Mais igreja, o meu trabalhar com Deus começou desde o início, né, quando eu fui para o acampamento e tal, tendo um quebrantamento de arrependimento, né, foi desde o início, eu fui com um propósito, desde da vida espiritual, célula, da minha saúde, né, para conseguir a cura aí da minha enfermidade, porque sempre ataque, bronquite e tal. Eu perguntei para Deus, o que eu tenho que fazer? Eu preciso tirar para poder, né? Por que não sai ainda, de jejum e oração aí? E eu fiz essa pergunta para Deus, fui lá para o acampamento e lá começou a trabalhar de Deus com arrependimento, né? Muitas coisas ali fui pedindo perdão, mas lá na cura interior que teve na terça-feira, eu comecei ali a receber o tratado de Deus ali, e ali quando o apóstolo começou a ministrar, Deus ele me levou lá na sala onde eu morava, quando era minha família ainda era junto lá. Eu estava eu e meu pai, eu era pequena, e ele foi conversar comigo ali, que ele iria separar e tudo mais. E Deus me levou naquele momento ali, onde eu tinha que liberar perdão para meu pai, porque eu guardei aquilo dentro de mim. Não tinha ali eu não tinha assim como é que fala, um relacionamento com meu pai assim de ai pai, te amo e tal. Eu gostava do meu pai e tudo, mas eu não tinha esse tipo de relação com ele e tal. E aí eu comecei a entender ali, só que naquele momento que eu estava na sala com ele, na hora que era para sair da sala, eu não conseguia sair, me travou meu corpo todinho, eu comecei a chorar demais, sentia aquela angústia, tudo aquilo que eu vivi naquele momento lá atrás, foi uma coisa sobrenatural, porque ele me levou naquela sala. Foi como se estivesse vendo tudo de novo, eu estava ali. E ali eu... Peraí, por que Deus te leva lá? Então veja, tudo que nós, quer dizer, 90% que nós vimos aqui tem uma relação muito grande com o nosso passado em tempo de infância. Está entendendo? Quem está entendendo? Está entendendo mesmo? Levanta a mão, você que está entendendo. Ele me levou porque eu era até porque eu tinha por volta dos 9 anos. Foi uma coisa assim que... Era uma coisa rápida, porque ele chegou em mim e falou assim pra mim, eu lembro agora porque eu vivi, que Deus me lembrou, mas ele chegou em mim falando no dia que ia haver a separação e tudo mais, e nesse dia eu tava assim, eu era pequena e tal, eu ouvia aquilo, e sentia aquele negócio, mas tipo, quando o Espírito Santo de Deus me levou a sentir novamente, aí eu comecei a lembrar, né, de tudo que aconteceu naquele dia. E aí eu comecei a sentir uma dor muito grande, aí meu corpo começou a se envergar, e eu senti uma força muito grande, não conseguia levantar, e aí eu comecei a chorar, até que eu saísse daquela sala, eu saí da sala, eu levantei e saí da sala, mas eu ainda estava ali, né, inclinada com aquela dor, e logo após isso, o Espírito Santo de Deus me levou a uma tia minha, eu estava nos braços dela, né, e essa tia, ela molestava, né, eu era pequena, ela ficava atrás de mim. Você está
vendo o problema? Então, vai conta. Essa tia, ela ficava me perseguindo, ela ficava atrás de mim, eu era pequena. E eu tava com muita raiva dela, eu tinha muita raiva dela. E ela me perseguia e ela ficava atrás de mim. Até que ela foi embora, essa tia aí, ela foi pra Minas, eu não tive mais contato com ela até então. Só que Deus me levou a perdoar ela também, desse ato aí. Só que pra sair dos braços dela doeu muito. Doeu demais pra sair dos braços dela. Isso tem tudo a ver com aquilo que você está vivendo agora. Tudo. Nesse momento eu comecei a gritar muito, foi um grito muito forte para poder liberar o perdão ali. E a voz do Espírito Santo falando, libera o perdão, né, daquele momento. E eu lembrei de tudo que aconteceu, como se eu estivesse vivendo de novo ali. E aí eu comecei a sentir uma força bem me travando tudo ali. Que eu chorei, gritei tanto que eu vomitei. Eu soltei um pouco de vômito ali naquele momento. E eu comecei a chorar. E aquilo foi acalmando meu coração, assim, comecei a sentir, começou a destravar nos meus braços e tudo mais, eu falando, me perdoa, eu falei pro Senhor, pode tratar, tirar tudo que tiver de coisa ruim ainda na minha vida, pode tirar, dando um espaço para o Espírito Santo agir. E aí nesse momento, aí foi a hora que o apóstolo ministrou, que pode caminhar, que Jesus estava ali e tal, só que eu levantei, consegui levantar, e aí eu vi a imagem assim, de um leão olhando para mim, meu rosto, sabe, um leão, os olhos olhando para mim, uma figura enorme assim de um leão me olhando. E eu comecei a sentir uma paz assim, e eu comecei a chorar muito, mas de alegria ali, e sentir aquele peso saindo, sabe, aquela coisa assim. E aí eu comecei a falar, nossa, agora sim eu estou sentindo melhor, eu estou vendo o trabalho de Deus na minha vida, né? E muitas coisas eu entendi agora o porquê da forma que eu agia. Também pedi perdão também, todas as vezes que eu não aceitava, eu sempre tinha aquele negócio comigo, eu não queria ter nascido mulher, eu não me aceitava como eu era, como eu vim no mundo. E Deus me levou também a pedir perdão a isso, todas as vezes que eu blasfemei ali, né? Então foi muito gratificante, nada paga o que aconteceu nesse acampamento. Amém? Então, você acompanhou aí mais uns testemunhos, o Senhor agiu na vida dessas pessoas. E eu gostaria de dizer, meu amado, existe cura para isso aí. Você nesse programa, né, esses 2 programas, conheceu um pouquinho assim, do homem interior. E, na realidade, o que nós somos hoje é a consequência daquilo que nós vivemos, né, lá atrás. Ou seja, a nossa vida lá no passado, como criança, tem uma consequência muito grande que nós estamos vivendo hoje. Então isso aí pode ser mudado. Às vezes você pergunta, por que eu tenho esse tipo de reação? De repente, se você fez aquilo, e você não queria fazer, você teve aquela reação, você fala, puxa vida, por que eu fiz isso? Tem aquelas pessoas que, se ela está num lugar, de repente ela faz um escândalo ali, ela mesmo pergunta, por que eu fiz isso? Né? Na verdade é um medo, né? Que problema que você teve. E eu quero dizer que o Senhor, Ele nos cura. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitas vezes nós usamos isso daí só para, agora eu não fumo mais, eu não bebo, agora eu não vou para balada mais, eu sou liberto. Não, nós estamos em processo de libertação. Existem muitas coisas aqui dentro que o Senhor precisa tratar e curar, para que nós possamos, né, ter sonhos, não é sonho só de estar dormindo, mas ter projeto de vida, ter assim umas realizações. Você é um ser inteligente, capaz, mas muitas vezes o conflito interior está tirando tudo isso da sua vida. Quero orar por você, meu amado. Pai amado e precioso Deus, te louvamos, Senhor Todo-Poderoso, porque na tua palavra dá, Senhor, resposta, ou traz a resposta para tudo, Senhor. Porque a tua palavra vai além, Senhor, de qualquer psicologia. Tua palavra vai além de qualquer psicanálise, psiquiatria, Senhor. Qualquer coisa, meu Pai. Eu confio na tua palavra, Senhor, e creio que ela, Senhor Deus querido, é o remédio para nossas almas, Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado. Até o próximo programa.